Bem-vindos para a nossa Léxio Divina Litúrgica, quando nós nos preparamos para a liturgia dominical, celebrando a fé em nossas comunidades, em nossas paróquias, aí espalhadas pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Como é bonito perceber a unidade da Igreja. Neste domingo, em todas as igrejas católicas do mundo, celebramos a mesma liturgia, ou seja, embora os nossos lugares sejam distintos, mas a nossa fé é a mesma. Bonito perceber, esse vídeo da Léxio Divina nós fazemos para a pastoral litúrgica aqui de nossa paróquia, mas nós sempre recebemos notícias e testemunhos de que esse vídeo chega a tantas comunidades espalhadas pelo Brasil e até fora do Brasil. Então, para a gente ver como é bonito, a palavra de Deus tem a mesma força e chega a tantas e diversas comunidades espalhadas pelo mundo inteiro. A você, de onde você nos ouve, nos assiste, nos acompanha, aí na sua comunidade, Deus o abençoe e abençoe a sua comunidade, a sua paróquia também. Juntos hoje nós queremos então nos preparar para o 6º domingo do tempo comum. Estamos aí caminhando nesse mês de fevereiro. No dia 22 de fevereiro o tempo comum vai ser interrompido, porque nós vamos começar a quaresma. Então estamos aqui na primeira etapa desse tempo comum até a quaresma, depois nós interrompemos, vamos celebrar quaresma e Páscoa, e lá depois da Páscoa, de Pentecostes, do tempo pascal, nós retomamos, e retorna o tempo comum de onde ele parou aqui. Então ele não vai começar de novo lá, ele vai continuar de onde ele parou. Então hoje estamos no 6º domingo do tempo comum. Juntos passemos ao primeiro passo do nosso exercício, a leitura. Leitura do livro do Eclesiástico. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti, ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. A sabedoria do Senhor é imensa. Ele é forte e poderoso, e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras do homem. Não mandou a ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença de pecar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma leitura, cuidemos já com o nome, tirado do livro do Eclesiástico. Cuidemos porque há outro livro bíblico com nome parecido, que é o Eclesiastes, mas aqui a leitura de hoje, Eclesiástico. Depois chamo a atenção para algumas palavras que são imperativos, ou seja, são verbos de ordem, que mandam fazer alguma coisa. Por exemplo, quiseres, temos aí também viverás, então palavras que indicam uma ordem na leitura, para a gente poder treinar a leitura bem e pronunciá-la bem. Outras palavras que estão no futuro também, bastante palavras de futuro, uma profecia aqui, falando aqui assim, guardarão, depois viverás, receberá. Então aqui palavras que têm um acento bem no final, então indicam aqui um tempo futuro. Então cuidemos bastante com essas palavras aqui. Nessa leitura tem muita recorrência de vírgula e ponto e vírgula. Na tônica, durante a leitura, esses dois pontos eles têm uma função muito parecida, que é dar uma pausa para a gente poder continuar. Só que a vírgula, você dá a pausa para continuar a mesma ideia, a mesma frase. Ponto e vírgula, você dá uma pausa e depois continua uma outra ideia. Então, a gente precisa treinar bem essas duas funções, da vírgula e do ponto e vírgula. Vou aqui dar um exemplo de vírgula. Bem no começo, na verdade, a primeira frase da leitura já dá o exemplo dos dois. Então, primeiro a primeira pausa que eu vou dar então é a da vírgula, e a segunda pausa, o do ponto e vírgula. Tentem perceber, é muito sutil, é muito pequena a diferença, mas tentem perceber. Olha lá, vamos começar de novo a leitura. Só a primeira frase. Primeira vírgula, depois o ponto e vírgula. Se quiseres observar os mandamentos,
eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Percebam? Então, primeiro foi vírgula, ponto e vírgula, vírgula e ponto final. Então, aqui uma frase que tem todas as recorrências. De novo, atenção. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Então, atenção para essas duas recorrências que é muito sutil, né? Muito sutil aqui essas diferenças, mas que a gente aos poucos vai treinando e vai conseguindo entrar nesse ritmo. O salmo dessa liturgia, 118. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura Deus. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Os vossos mandamentos vós nos destes, para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida, em cumprir vossa vontade e vossa lei. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Sede bom com vosso servo e viverei, e guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abre meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Cuidemos nesse salmo, há duas, três expressões específicas para a gente não se perder. Progredindo, depois na segunda estrofe, oxalá, que significa, né, tomara que um dia aconteça. Então, oxalá, uma expressão bíblica muito específica. Palavras que estão aqui bastante no futuro, viverei, guardarei, contemplarei. Então, cuidemos aí com essas expressões. Na quarta estrofe tem um ponto de exclamação, então a gente pronuncia a admiração dessa frase, quero guardá-los fielmente até o fim, é uma exclamação, e uma outra palavra que encerra vossa lei. E ainda na terceira estrofe, sede bom, né? Aqui o sede é do verbo ser, então sede bom, está dizendo para ser alguém bom, né? Então cuidado, aqui não é sede, é sede, né? Porque aqui é a mesma escrita para dois sentidos diferentes. A gente escreve desse jeito, S-E-D-E, e ele, em alguns casos, a gente diz sede, no sentido de sede de lugar principal. Em outros casos, dependendo do contexto, sede, que é o caso daqui, né? Não é sede de água, mas é o sede do verbo ser. Então a gente deve cuidar com essa expressão, sede bom com vosso servo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, entre os perfeitos nós falamos de sabedoria, não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que, afinal, estão votados à destruição. Falamos, sim, da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida, que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram,
nem coração algum jamais pressentiu. A nós, Deus revelou esse mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Cuidemos nessa leitura com algumas expressões, no primeiro parágrafo, logo no final ali, a expressão votados à destruição. O votados aqui dizendo predestinado, e a destruição com o A, com crase. Então a gente duplica esse A, do A destruição. Depois, outras expressões, pressentiu, ou seja, de pressentimento, de saber antecipadamente, de sentir algo antes, então pressentiu. E no final da leitura, esquadrinha tudo, ou seja, conhece cada pedacinho, esquadrinha tudo. É isso que o Espírito Santo faz conosco, ele esquadrinha o nosso coração, nos conhece totalmente. E o Evangelho retirado de São Mateus. Aqui, o Evangelho desse domingo, nós temos duas opções lá no lecionário. A opção do texto mais longo e a opção do texto mais breve, que é um recorte do texto mais longo. Aqui nós vamos meditar a opção do texto mais breve. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso, vem do maligno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que nós possamos meditar a liturgia deste sexto domingo do tempo comum, entendendo que Deus deseja a todos nós a salvação. E a salvação só nos vem através da palavra de Deus, do cumprimento da vontade de Deus que está expresso na Bíblia, na palavra de Deus. Que nós possamos meditar neste domingo, nesta semana, nessa liturgia, a dimensão dos mandamentos, das leis, dos preceitos. Porque Jesus no Evangelho nos alerta os discípulos, não cumprir somente por cumprir, não cumprir só porque é uma lei, porque alguém nos obriga, mas cumprir as leis de Deus, especialmente por amor ao próprio Deus. Que nós então possamos dar um passo a mais, um salto a mais na nossa fé, não fazer as coisas por obrigação, mas por amor. Por isso que Jesus diz: seja o nosso sim, sim, sim com amor de verdade, e o nosso não, de fato não, porque a gente conhece os mandamentos, ama a Deus e sabe que algumas coisas não nos convêm. Que nós então possamos meditar acerca das leis civis, das leis do mundo, que às vezes são injustas, mas especialmente as leis de Deus, que são justas para aqueles que os observam. Cumprimos as coisas, fazemos as coisas, trabalhamos, servimos a Deus realmente por amor, ou será que tem outros interesses pelo meio? Que Deus nos ajude a eliminar os interesses humanos e a fazer as coisas por amor a Deus, a Igreja e a Palavra de Deus. Que nós possamos rezar, fazer as preces da comunidade nesse domingo, nessa liturgia, respondendo depois de cada oração: Senhor nosso Deus, atendei-nos. Senhor nosso Deus, atendei-nos. Iluminai a todos os povos e nações, para que acolham o Evangelho e trilhem o caminho da concórdia e da paz. Rezemos. Senhor nosso Deus, atendei-nos. Inspirai os que trabalham na defesa dos mais sofredores e injustiçados,
e que eles encontrem em vós a força necessária para a defesa da vida, rezemos. Senhor nosso Deus, atendei-nos. Ajudai-nos a construir a paz e a harmonia em nossa sociedade, sendo solidários e fraternos, e o Evangelho seja nossa inteira inspiração, rezemos. Senhor nosso Deus, atendei-nos. Guiai nossas comunidades e vossa Igreja inteira, para que anunciem com a vida e o testemunho a verdade de Cristo, rezemos. Senhor nosso Deus, atendei-nos. Dai-nos a graça de testemunhar no meio do mundo, como cristãos, a vida de comunhão e fraternidade, que vence os conflitos e divisão, e assim o sínodo se realize plenamente entre nós, rezemos. Senhor nosso Deus, atendei-nos. E que nós possamos contemplar, olhar a nossa vida, olhar o mundo com os olhos dessa liturgia, com os olhos de Deus, e pensar como estamos obedecendo às leis de Deus em nossa vida. Que nós possamos, durante essa semana, fazer o compromisso de tomar os 10 mandamentos, ache em algum lugar, em algum livro, e tenha diante dos olhos, não só lembrar, mas ler, ter diante dos olhos para contemplar aquelas palavras, os 10 mandamentos da lei de Deus, e contemplá-los de verdade, com um olhar contemplativo, e perceber, estamos vivendo realmente todos aqueles mandamentos? Vivemos por amor os mandamentos que o Senhor nos deu? Que nós possamos vivenciar com muita fé, com muito amor, este sexto domingo do tempo comum.